Fala, meu povo, boa noite, já tava com saudade de vocês. Estamos iniciando mais um episódio do J Falcão Cast. Hoje, 20 de junho, estamos recebendo esta família abençoada, onde nesta oportunidade estaremos falando dos desafios de uma família atípica. Conosco aqui, Anselmo, ele que é design presbítero. Seja bem-vindo, fique à vontade. Olá, Anselmo, estamos aqui, boa noite para quem está nos ouvindo. E vamos começar essa entrevista um pouco ansioso, mas Jesus é bom e o diabo não presta. Amém. E ela, né? Andressa Carla, cantora, artesã, trabalha com resina, fazendo personalizados. Pois é. Gente, para quem quer fazer mimos, presentes, brindes, entre em contato com a Andressa. Por favor, Andressa, fica à vontade. Boa noite, gente. A paz do Senhor. Pois é. Estamos aqui. Vamos dar início? Vamos, só mais rapidinho aqui falando mais uma vez com o público. Estamos falando mais uma vez aqui da Barreto Studios. Ela que é parceira do J Falcão Cast. Quero agradecer a pessoa do Vilian, tá aqui nos dando suporte hoje. E também não posso esquecer da Barreto Góes Soluções Financeiras. Ela, ou melhor dizendo, para você que é aposentado, pensionista, LOAS ou recebe Bolsa Família e quiser fazer um empréstimo, entre em contato com a Barreto Góes. Ela pode estar encontrando um empréstimo que cabe no seu bolso. E para você que já tem um empréstimo e deseja diminuir um pouquinho a parcela, entre em contato com eles. Eles podem estar encontrando juros menores para você. Vamos continuar. Me perdi. Faz parte. Vamos lá. Faz parte. Conhecendo um pouco vocês. Como vocês se conheceram? Vamos lá. Vamos contar um pouquinho da intimidade de vocês. Não, eu acho melhor ele começar, né? Que ele fala menos que eu. Porque assim, né, nós temos duas visões, né? Tem a minha visão, quando eu a vi primeiro, e tem quando ela me viu primeiro. Muito Porque foi algo assim, algo de Deus, né? Tipo, quando eu conheci, eu estava congregando, já congregava no Jardim Atlântico. Eu estava congregando lá há um ano. Aí de repente, um culto de missões, um belo culto de missões, tem uma recepcionista diferente lá. Mudou a missão do culto. Exatamente, tem uma recepcionista diferente lá. Que ao chegar na igreja, ela me perguntar qual seria o meu nome, para colocar na lista de visitante. Eu já estava congregando há um ano. Você tem ideia de como ele era frequente. Me diga. Aí eu tô lá entrando, aí ela, não, boa noite. Aí eu já achei estranho, né? Boa noite. Aí antigamente era a paz do Senhor, mas boa noite. Aí eu, boa noite. Ela me perguntou qual é o seu nome para me colocar aqui na lista de visitantes. Aí eu, meu nome é Joe, brinquei. Virei a costa e aí como eu tava saindo, eu falei, meu nome é Joe, de outro mundo. E entrei porque eu achei engraçado. Eu não achei. Eu achei engraçado. Eu estava congregando há um ano na congregação e ela veio. Era o novato na igreja. Pra mim ele era o normal, só que... Foi a primeira vez que os olhos brilharam. Na verdade foi porque foi a primeira vez realmente que eu vi. Um ano antes de eu encontrar com o Anselmo, eu tinha orado a Deus, pedindo que ele providenciasse alguém que fosse realmente me acolher, que fosse realmente me entender e fazer com que eu pudesse executar o ministério que Deus tinha na minha vida. Né? Porque eu vivia na casa dos meus pais, morava com os meus pais e tinha essa limitação. E aos 16 anos eu disse, Deus, eu quero alguém que vá me acompanhar para o resto da vida. E aí alguém ligou para mim, de muito longe, e disse assim, olha, Deus mandou dizer que vai te entregar numa bandeja. Olha aí. Pronto. O Joey. Só que eu achei isso... Eu recebi a profecia, porque eu sempre, né, eu ouço sempre a voz de Deus, mas quando eu olhei para Anselmo, o primeiro encontro que eu tive com ele foi num show. Eu não gosto de show, mas aí a pessoa falou assim, você vai ter que ir em tal lugar. Evangélico? Show evangélico, óbvio, claro. E era um show, era um Mais de Deus, não. Era aquele show que tinha no mercado antigamente, eu não sei se ainda tem. Eu acho que... Eu tenho uma recordação, não lembro o nome não. Eu sei que eu tinha que ir, a moça falou assim, olha, você vá, que Deus vai te mostrar quem é lá. Eu falei, num show? Eu não sou menina de show, sou menina de círculo de oração. Mas a pessoa disse, vai no show. E eu fui no show, e foi aquela coisa, quando eu cheguei no show, ele veio no meio da multidão, parece que a multidão acabou, eu só vi ele. Mas esse menino, ele tava de cabelo grande, com uma calça folgada. Ele era
a personificação de uma pessoa que eu não me relacionaria nunca. Rapper, se chama rapper. Aquele não pintado de ouro. Isso! Né? E eu olhei, não daria certo. e eu fiz aquela reação que parece, pra muitos parece engraçado. Eu fiz, quê? Oi? Não, o senhor se enganou. O senhor se enganou. Não é esse aí não, tá enganado. E aí eu só fui revê-lo com 6 meses depois, nesse bendito culto de missões. Faltou a recepcionista e a irmã falou assim, irmã, você vai recepcionar. Só que um detalhe, eu era regente do grupo que ele fazia parte. Como que eu passei esse tempo todo sem ver? Sem ver. E sem ele me ver, porque nem eu via e nem ele me via. Só que eu era regente do grupo dele, gente. Como que isso pode acontecer? Mas quando eu vi, realmente, ele já estava de cabelo cortado. Aí eu posso dizer, eu passei por algo parecido. Alguém disse, como é que... E essa pessoa, rapaz, ela foi regente de você há tanto tempo. Eu disse, rapaz, eu nunca vi. Exatamente. Verdade. Aí depois que ocorreu esse incidente. Foi um incidente mesmo. Aí foi quando, assim, comecei a prestar atenção. Ela começou a prestar atenção. Aí começamos a conversar. Rapaz... Só que o pior é que quando ele falou assim, meu nome é de outro mundo. Eu nunca gostei de menino engraçadinho. Eu apresentei ele como de outro mundo. Eu falei, tá ali o irmão de outro, por favor, levante sua mão. O irmão de outro mundo tá ali. Eu fiz desse jeito. Olha aí. Eu fiz desse jeito e ele teve que levantar a mão. Se fosse hoje, olha, amostradinho. Verdade. Mas depois aí começaram a namorar. E como foi assim o primeiro pensamento? É isso, é essa? Como foi assim, o primeiro pensamento de vocês? Foi uma certeza do céu. Era isso mesmo que... A gente orava muito. Exatamente. Do tipo, eu, antes de... No ato que eu me converti de verdade. Não era na época que estava Raimundo, não. Na época que eu estava... É porque há uma aceitação e uma conversão, né? Primeiro a gente aceita, depois a gente se converte. Na conversão, eu tinha falado com Deus que, tipo, eu queria servir com todo o meu coração, toda a minha alma, e que não queria, tipo, esse tipo de que hoje em dia o jovem, né? O jovem vai para a igreja, aí quer ficar com uma ali, fica com outra ali, fica com outra. Eu falei para Deus que não queria aquilo para minha vida. Que Ele colocasse somente a pessoa que eu fosse casar, porque eu já estava vindo do mundo, eu já tinha aquilo. Então eu não queria mais aquilo, não. Se eu estou agora com Jesus, então eu quero viver para Ele, fazer com o Paulo, viver para Ele e me gastar por Ele. E se Ele for colocar na minha vida, que seja a pessoa que vai casar. E que eu não sinta nenhum sentimento de querer, alguma tentação, de querer... Foi de faz de conta, né? Era só uma brincadeira, né? Não. Aí eu passei esse período, 1 ano, nesse período. Aí, nesse dia, essa senhora, a minha senhora, aí nós começamos a conversar como se já tivéssemos conversado há muito tempo. O coração começou a palpitar, aí eu, Jesus. Aí eu fui pro joelho, aí eu, Jesus. Esse negócio tá diferente, o coração já tá palpitando. O que foi? Aí nós começamos a orar e Jesus abençoou. E até o céu. E foi a união de propósitos mesmo. Porque até. Se você prestar atenção, eu pedi a Deus alguém que me ajudasse a servi-lo. Eu acho fantástico que vocês têm um ministério juntos, né? Isso. Prega e canta. E quando o convite já vem casadinho. Tem que ser os dois. Tem que ser os dois. Nos conta, eu sei que a história de Outro Mundo já foi engraçada, mas tem um outro momento assim que vocês viveram juntos, vocês, rapaz, isso aqui a gente não esquece. Tem. Na verdade, vários. São né? vários. Porém, um que me chama a atenção foi aquele, amor, daquela coisa que a gente só faz uma vez na vida. Né? Nós namorávamos uma vez. Não, vamos na praia. Na bicicleta? Vamos. Aí eu disse... Nossa! Aí eu tinha uma bicicleta, né? Eu falei assim, amor, vamos na praia, vamos. Só que a gente conhecia a mãe de um jovem da igreja, tinha um restaurante desse na praia. Só que era lá na Aruana. Jesus. Aí, nós morávamos na Coroa do Meio. Coroa do Meio para Aruana. De bicicleta. É chão pra pedalar. Não, e você não entendeu. Você tava puxando ela na bicicleta. Você não entendeu. Você não entendeu. Porque a gente não foi pelo calçado. Aí foi pela areia. Meu irmão, quando eu tava pedalando, o Jesus... Só faz uma vez. Na areia, Júnior, na areia, o Jesus não chega não. O bom é que a areia tava molhada, né? E aí deu pra seguir. Parecia que tava, né, menos peso, porque tava molhada. Eu era muito magra também na época. Não, mas a areia pesa. Não, e parecia que uma eternidade não vai chegar, não. Nunca eu achei que eu passei umas 5 horas pedalando, sério.
Aí quando a gente chegou, eu falei assim pra ela, como é que a gente vai voltar? E eu também não aguentava mais, eu tava sentada no quadro. Como é que a gente vai voltar? Rapaz, a gente chegou, ficou, curtimos a praia, depois a gente voltou assim, Jesus. E depois fomos pro culto. Uma dessa... Agradecer a Jesus pela prova. Mas foi bem engraçado. Foi algo mais diferente, né? Foi um dia É porque assim, a gente casou muito novo. Só faz uma vez, né? Só uma vez. Mas dava pra repetir a dose agora, depois de... Né? Não, eu tenho o quê? Quanto tempo casada já? São 15 anos, vamos fazer 16 anos. Ah, 15 anos. 16 de dezembro, 16 anos. 16 anos, pra glória de Deus. É. Mas então, já tá na hora de repetir a dose. Não, né? agora a gente... ver. São A coisas gente que até filma. Hoje dá pra filmar, colocar um drone então, acompanhando. eu acho que assim, foi bom por causa disso, porque ficou só nas nossas memórias. Ah, tá. As paradas que a gente teve que fazer pra... Ele fingia que tava tudo bem, mas eu tava olhando... Eu olhava pra ele e falei assim, ele vai sumir, que ele era muito magro. E água deve ter muito, né? No meio do caminho da praia até chegar lá ao restaurante. Saboroso, pessoal. Quase não chega. Mas vamos lá. E o maior desafio que vocês enfrentaram juntos? A convivência mesmo. Vamos ver o primeiro momento, O né? primeiro momento. A gente chamou o sair de casa, né? É, Quando a gente... porque foram duas culturas completamente diferentes. Totalmente. Né? Totalmente diferentes. Anselmo tinha uma cultura com os pais, era de outro mundo, na verdade. E eu era de outra realidade. Então a gente teve que juntar ali as nossas realidades, as nossas histórias, as nossas limitações também como pessoa, um ao outro. E assim, o suportar a toalha na cama, o suportar... A gente chama... Entendeu? A toalha na cama é minha. Coloca, não sei se É porque ela jogou, né? Foi Claro, ligeira. claro. Mas é o primeiro momento. Eu acho que pra todo mundo, esse primeiro momento... Que são gostos diferentes. Exatamente. Aí você ela come... É o extremo, eu sou Isso. Aí você come aquela galinha frita, fingindo que gosta. Isso, Só pra... aquele frango duro. E eu não assim, cozinhava. Olha aí. Né? Minha mãe, ela não deixava, e meu pai não deixava a gente cozinhar. Quem cozinhava na casa era a mãe. Eu arrumava a casa perfeitamente, mas cozinhar eu não cozinhava. Então eu aprendi a fazer arroz, aprendi a cozinhar feijão depois de casada. Mas também, Júnior, eu casei com 18 anos, né? Eu tava com conheci, 18 gente, 22. não foi na minha casa, tá? Mas eu conheci uma pessoa que fez charque de cuscuz a primeira vez que cozinhou. Nossa. Eu não vou dizer o nome dela não, mas ela vai lembrar quando ela estiver assistindo. Já que você falou sobre isso, você não imagina quando foi, a gente gastou quanto, acho que na primeira compra, acho que a gente fez. Uns quase 500 reais. Mas assim, você olhava a feira... 500 reais. Na época. Olha, 500 reais. época. Há 15 anos atrás, uma feira de 1.500 hoje. Agora Isso. sim, só tinha besteira, gente. Pipoca, Sério? salgadinho. Se tivesse, assim, algo sólido, assim, era tipo 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, mas o restante Não, era e tinha besteira. um cabo de Quando vassoura. chegasse na altura do Lanche. dia 20, né? Comia um feijãozinho pra... Tinha uma vassoura, mas tinha miojo. Miojo tinha, que na época Tinha eu gostava miojo. muito de miojo. Tinha muito miojo. E dava trabalho de fazer, né? Hã? Dá E eu trabalho. não gostava Vamos de falar a miojo. verdade, venhamos e convenhamos, eu conheço uma gama de homens que só sabe fazer miojo. Não, você não sabe fazer cuscuz. E no micro-ondas. Olha aí. Cuscuz no micro-ondas. Rebola. Mas era, só não é tinha sério, cuscuz e porque antes de biscoito. casar eu não sabia. Que tipo, eu não sabia comer, eu não sabia dormir, eu não sabia se vestir. Hoje eu tô aprendendo, entendeu? Assim, tô aprendendo que a mulher tá ali pra ensinar, mas antes eu não sabia. Que E até a pra gente tomar vai se banho- adaptando, né? Até pra tomar banho eu sabia que... Não, se nem tomar banho Mas, você gente, sabe. ele comia em 3 pratos diferentes, Júnior. Na minha casa não tinha esse negócio. Ele comia com 3 pratos diferentes. Era um prato pra comida, um prato pra carne e um prato pra salada. Ainda bem que a entrevista não é comigo, pra não falar como eu comia. E aí a gente vai educando, né? Mas o que de dificuldade mesmo foi a questão da convivência. Eu me encaixar na família dele ali, que não é na verdade se encaixar. Hoje a gente entende que não é se encaixar, mas a gente busca, né, a aceitação da família. Isso. Até há Ele uma a certa minha. resistência, né? Ele da minha. Porque, pelo menos eu entendo assim, a mãe sempre fica, não é meu. Isso. E ela não entende que não é mais. Ela fica mantendo Pra essa... minha sogra soltar foi difícil. E como resolver conflitos juntos? Rapaz, é tudo da base do diálogo, né? Sem diálogo... Só diálogo. Não tem... Assim, Isso porque pra qualquer é natural. casal, Todo casal vai ter um conflito. E não é começar na hora natural. da raiva. Eu Favor, sou tomar explosiva. decisões, exatamente. E ele não, ele cala. Então, assim, a Às gente tem vezes. técnicas diferentes de resolver conflito. Eu não tinha nem colocado aqui, mas eu tinha comentado. Isso ela parece ser assim, mais ou menos aquela bomba sem pavio. Sim, sem pavio. Sem pavio. Se tiver que explodir, ela... Vou pôr e depois Na eu cato os cacos. Eu sou desse Não, mas jeito. tem que ser feito assim. Tem que ser feito agora.
Calma. Ele Não, calma. mas assim. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele fica desse jeito. Até o momento que Aí ele eu- percebe que eu tô equilibrada, que eu recuperei a minha consciência, minha sanidade mental. Agora sim, vamos fazer assim. Aí dá certo. É. Realmente, eu sempre aconselho, se é casal, não vai resolver nada de cabeça quente. Não, Só aumenta o problema. É os dois de cabeça quente, o problema aumenta. é E fato. como em qualquer fato, em qualquer área da nossa vida, você não pode resolver qualquer coisa na emoção, na explosão ali do momento. Porque muitas vezes você pode cair numa circunstância que você não pode conseguir levantar novamente. Pode ser Que pego pela você precipitação. exatamente, ser precipitado. Você não pode tomar nenhuma decisão assim. E, querendo ou não, como nós somos no papo aqui também de crente, isso é uma estratégia muito usada pelo inimigo. Tipo, achar que você criar situações para que você haja por emoção. Quando você age por emoção... O arrependimento vem, né? Você toma, Sim, você Não isso, pensou. você falou agora assim, a gente falando na parte cristã, a Bíblia vai até falar sobre isso, a gente dará conta de palavras ociosas, né? Isso. Ah, não, eu falei só no momento da raiva. Exatamente. Mas nesse momento da raiva a gente paga Mas o caro. inimigo pega aquela fase, né? Você, a boca fala que o coração tá cheio. E geralmente você, na verdade, você não queria ter aquela atitude, mas eu mesmo sou muito explosiva. Se você me esperar que eu absorva, fica melhor. Mas se você quiser debater comigo na hora que eu estiver explosiva, eu vou falar de maneira que eu não queria falar. E a pessoa que recebe não vai receber bem. Só que isso a gente aprendeu e foi com o tempo, não foi assim, automático. Né? Mas ele sempre foi muito paciente, eu sempre fui muito 220. Então assim, você tem que respirar para você poder falar. Porque nem sempre o que você quer dizer é o que a pessoa vai ouvir. Verdade. Se passa, né? Não conseguimos passar o que a pessoa tá né? Isso. O que ela E tá nem o que a entendendo. gente quer falar também, viu? Eu mesmo sou No falando final, na verdade, assim, quando a gente fala na explosão, aquilo que seria talvez até um conselho Sim, se sai torna uma diferente, né? agressão. Se torna uma agressão. E o segredo para um relacionamento saudável? Vocês têm como Cristo. Cristo. Gente, casamento tem que ser, aí a gente diz assim, a A3 é com Deus, tá? O casamento A3 é com Deus. Sem Deus não dá certo. Não. De forma- Quanto mais perto de Deus, mais perto o casal tá um do outro. Quanto mais longe de Deus, a tendência é se afastar. Tem vezes que a gente tem momentos que a gente não quer nem olhar assim, né, um pro outro ali, o momento da frustração, da raiva. E Deus, ele estando no centro, ele lembra, no momento seguinte, é por um momento que você pensa assim, vou desistir de tudo. Mas aí o Espírito Santo, quando ele está no centro, ele diz assim, epa, calma, respire. Não é assim, então ele vai conduzindo as nossas atitudes. Por isso que Deus, ele é tão importante no casamento. Bom, e pra gente finalizar esse assunto, conhecendo vocês, o que é família? Vocês, eu vou pedir que cada um dos dois descreva. Olha, não vale a resposta do outro, tá? Fala a sua resposta. Minha família, para mim, é minha base, é minha estrutura, é minha inspiração diária de continuar a viver. Não tem outra... É o que, é o que faz pular da cama e dizer, vamos lá mais um dia. Exatamente. O que te faz acordar. Família, pra mim, é como ele diz, né? Porque ele é o lado mais não sei, a palavra me fugiu da mente, mas eu sou o lado mais espiritual. Pra mim, família é divino. É algo que Deus, ele constituiu e o inimigo sabe disso. É algo que foi constituído por Deus e o inimigo, sabedor disso, ele tenta de todas as formas. Eu mencionei aqui em outras oportunidades, e a gente falando sobre... Ela é a célula literal Sim, da sociedade. Da né? sociedade, exatamente. A família, ela forma a comunidade, que forma o bairro, aí vai a cidade, né? Tudo começa na Exatamente. família. E se a família não tá bem, tudo isso aí desmorona. Porém, se a família tá bem e tudo isso aí não tiver legal, você continua bem, porque a família tá bem. Então, é muito importante falar sobre esse assunto, família. Para que você desperte esse sentimento nos seus telespectadores de cuidar da sua família. Até porque a gente tem isso como a sociedade no todo é um corpo. Isso, Se um membro adoece o todo. exatamente. E a gente não deixa, não, mas é só um furinho de agulha, mas a gente trata, a gente Machuca, cuida. machuca, Né? pode Não, e a infeccionar. gente diz assim, não, mas é a família de A. A família de A precisa de socorro. É, Ela verdade. precisa ser tratada. Tem coisas que a gente consegue, numa conversa, resolver a situação. Né? Exatamente. E você tem coisas que precisam de uma ação direta de um especialista, mas nem sempre a gente vai precisar de um especialista. Um conselho, uma dica como resolver a solução, melhor, resolver o problema e trazer a solução.
né? Eu acho que é muito importante a gente tratar. Muito dos nossos problemas da sociedade atual é a falta realmente de cuidado com a família, com a criança na primeira infância, com o adolescente. A gente vai deixando que o cotidiano mine isso, e a gente vai começando a se eximir da responsabilidade. Ah, não, foi para a escola, está na escola, foi para a faculdade, está na faculdade, e lá o mundo ensina, e não é assim. Eu crio o meu filho, o Anselmo, nós criamos o nosso filho, nossos filhos, se vier, para o mundo. Para ele ser quem ele é dentro de casa, no mundo. No mundo. Entende? Então, divino. Na verdade, o reflexo da nossa sociedade hoje é a família. Se o filho, não foi assim, eu criei diferente, mas devido, vou dizer assim, o sistema forçou pai e mãe a sair de dentro de casa e os filhos estão sendo criados pela rua. Isso. Então, é reflexo dos pais, infelizmente, não. É reflexo do sistema, né? É o sistema. Mas, voltando aqui a falar com você que está aí em casa, mais uma vez a Naturantes está conosco, patrocinando. Ela é parceira do nosso projeto. E se você deseja ou procura produtos naturais, é na Naturantes. Encapsulados, biscoito, lanches para crianças sem glúten, sem lactose. Tá? É só passar na Naturantes. Voltando aqui para vocês, Anselmo, o que é ser presbítero para você? Eu estava falando com o Andrés. Para mim, assim, primeiramente, foi um presente de Deus na minha vida, cumprimento de promessa. Porque, se eu cheguei hoje aonde eu estou, foi porque Deus, Ele me trouxe. Verdade. Porque tanto o Senhor como quem anda comigo sabe que eu não almejava. Eu nunca tive essa vontade. Bem que Paulo fala, né? Paulo vai falar que quem almeja, né? Sábio é. Exatamente. Mas, diga assim, nunca estava nesse... Não era um alvo, né? Exatamente. Porque, que o chamado, o peso do chamado, pede. Então, como Deus tinha prometido, então foi se cumprindo. Mas não era... Eu aceitei pelo chamado, mas para mim, assim, teve uma situação que aconteceu que, assim, eu senti um maior prazer em servir, exato. Eu estava numa congregação, congregava em uma congregação que tinha um irmão que ele estava pregando, ele estava ensinando uma escola bíblica dominical. A lição estava falando sobre um assunto, não vou falar o assunto por conta que é alguma divergência entre a gente tem uma visão, mas tem outra visão, certo? Porém, a nossa visão é uma. Ele estava distorcendo todinha a lição. Vamos dizer assim, a lição ela traz o ensinamento da igreja como uma base. Exatamente. E ele entendia totalmente diferente. Exatamente. E estava aí nessa situação o que é que acontecia? Eu tinha que ter um cargo para que eu pudesse debater de igual para igual. Então, quando o Senhor me abençoou nesse presente, aí eu vi o peso e a responsabilidade que nós temos em ensinar, aprender primeiramente, aprender e buscar e se dedicar ao ensino. Por quê? Porque tem muita gente que está morrendo hoje por causa de falsos ensinamentos. E hoje em dia, então, estão se pregando um evangelho fácil, um evangelho que você não pode sofrer, você não pode passar por luta, mas a própria palavra vai dizer, e nós temos que estar ali sendo aptos para poder debater essas situações. Então, com o nosso crescimento espiritual, Deus foi nos presenteando. E isso para mim é um presente que Deus me deu e o cumprimento da promessa. Então, estou dentro da promessa e estou buscando o melhor. Porque hoje em dia, se nós não estivermos ali perseverando e buscando ao Senhor... Na sua colocação assim, aí você falou, eu posso entender assim, você me corrige se eu estiver errado. O presbitério, ele não é uma posição, ele é uma função. Uma função. Né? Onde tem muitos que quando chega a esse posto na igreja, ele acha que é uma posição, né? Ele chegou ali, não, ele é uma função, ele só ganhou mais atribuições, na verdade. E a Andressa,
Nos conta como foi que você iniciou o Ministério Louvor. Eu vi uns vídeos seu aí antigos pelas redes sociais, ainda pequeno. Eu quase pensei em trazer, mas a gente desistiu. Não. Ali era 2010, acho que foi em Monte Alegre. O começo, eu sou, como eu falei, né? São duas culturas diferentes. Eu sou de família cristã. Avô patriarca de igreja. Aí meu avô construiu a igreja parede com o nosso quarto. Então, a gente tava... Quando não estava na igreja, estava no culto. Quando a gente não estava na igreja, mas estava no culto. Então, assim, a gente começou a servir muito cedo. Eu acho que de tudo isso que o Anselmo falou, ele é difícil com palavras. O Anselmo, ele é muito difícil com palavras. Ele quis dizer que basicamente você estar a serviço. Né, o obreiro tem que ser apto e é isso que ele é. E do mesmo jeito é o Ministério do Louvor. Eu comecei lá muito cedo, mas a gente servia... Era diferente de hoje em dia, óbvio. A gente cantava porque era culto de oração e a gente precisava cantar os hinos da harpa. Não tinha muito esse glamour que tem hoje, né? Se é o que eu posso dizer. Mas eu comecei muito pequenininha. A minha primeira vez foi traumática. Eu coloquei os 5 dedos na boca. Meu avô disse assim, você vai cantar, hoje é culto das irmãs e não tem quem cante, você vai cantar um hino. E eu falei assim, nossa, ele falou, já tá na hora. E eu falei assim, eu tenho que ir, então tá. E aí me colocaram numa cadeira e eu gostava de cantar. E eu coloquei os 5 dedinhos dentro da boca e não saiu nada, não. A voz não fluía. Mas é isso aí, comecei lá muito atrás, com 5, 6 anos. Você já começou cantando mesmo. Já comecei cantando. E lavando o banheiro da igreja também. Aí foi onde foi revelando vamos dizer assim, esse ministério, que é uma bênção e alcança várias vidas. Agora, pra gente ir pro tema da nossa live de hoje, o que é fé? Pra gente finalizar essa parte para vocês. Fé. Não vale responder o versículo, né? Não. Hebreus está lá e já dá uma resposta bíblica. Mas para vocês, o que é a fé? Para mim, fé... tem gente que diz assim, uma folha em branco que a gente dá para alguém. Não, não existe folha em branco. Existe um limite, né? Ela tem um limite. Fé para mim é acreditar. É confiar que, independente de qualquer circunstância, a minha história ela já está escrita. E que ele está no controle de tudo. E eu não preciso me abalar. Porque se der certo, tem a mão dele. Se der errado, tem a mão dele também. Então, fé para mim é acreditar a ponto de não me preocupar. É ter a certeza que tá tudo certo. E sabendo que ele fazendo ou não fazendo... Ou não fazendo, ele continua sendo Deus. Continua sendo dom. Eu tenho uma visão, estava até comentando com uns colegas no trabalho, que não são evangélicos, e falando a ele, gente, o que é fé? Aí falei sobre, topei nesse assunto, aí a gente comentou sobre a questão de Deus. Ele sabe o que é? Que ele é Deus e eu que sou o servo. Isso. Então fé é pedir e confiar que ele pode me atender, não é que ele vai. Porque ele é o Deus. Se eu fosse o Deus, eu dizia faça, ele faz. Mas eu é que sou o servo. Se ele disser faça, eu tenho que fazer. E Anselmo? Eu lembrei de uma vez... Fico incomodado que ele não está sentado direito na cadeira, vocês acreditam? Tá nervoso. Senta direito na cadeira, fica tranquilo. Não, falando em fé, né? Aí tem a ver com o nosso pai. Eu lembrei de uma vez, nós estávamos conversando uma vez, e você falou algo interessante que eu gravei até hoje. Falou bem assim, aqui muita gente tem dizendo que Deus é amor, porque Deus é meu pai, ele tem que fazer tudo o que eu quero porque ele é meu pai. Mas se você olhar para o nosso lado humano, nós como seres humanos, nós temos um pai. Se nós desobedecemos e pedimos para o pai, pai, eu quero isso, mas o seu pai viu que você não está merecendo, você aprontando aqui, está aprontando ali, está aprontando aqui, e quer que o seu pai te dê aquilo que você quer sem você obedecer. Ou seja, nosso pai, ele nos corrige, nos priva de nos dar alguma coisa porque estamos pedindo, porque estamos em desobediência. Quem dirá Deus? Nós como ser humano temos essa explicação. Imagine Deus. Ele põe o limite, né? Exatamente. Se você não, na verdade, as pessoas ele não pararam para entender como funciona. Exato. Na Bíblia existem inúmeras promessas, mas não existe nenhuma promessa sem condição. Sim. Todas são condicionadas. Isso é pesado. Todas são condicionadas. Isso. Aí eu faço assim, só para a gente entender, para quem está lá entender. Quando eu chamo Abraão e diz, Abraão, casado, mulher estéril, você vai se tornar pai de grande nação. Mas primeiro, saia da sua terra. Exato. Tem que ter uma condição. Isso. Você obedece e eu faço. Isso também acontece no cotidiano da vida. A gente pede e pede. Estamos obedecendo ou não? Como é que ele atende? Né? Mas
aquela visão, né? Que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, tem que fazer tudo porque Ele é amor. Isso não existe. É de alecrim dourado que tem, hoje em dia tem esse termo, né? na minha época, o meu avô dizia que era os crentes fracos mesmo, mas hoje é alecrim dourado, que acha que Deus é empregado, mordomo dele. Aí agora vamos mudar um pouco o assunto. Foi muito bom e queria ter mais tempo pra gente ir, porque conhecer vocês, o pouco que eu conheço, que a gente se conversa, a gente se chama, gente, é irmãos de sangue, tá? Somos filhos de pais diferentes, mas Deus nos uniu e hoje nós somos como irmãos, vamos dizer assim. Passa um tempinho separado